Insights, o podcast do Bradesco. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal que provoca um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje vamos falar sobre a indústria automobilística. A indústria automobilística está passando por uma revolução nos últimos anos e em 2021 ela tem enfrentado uma falta generalizada de semicondutores. Mobilidade, carros elétricos e redução das emissões de carbono são apenas algumas das mudanças que estão mexendo com o setor, mas não são as únicas. Que oportunidades surgem da transformação dos carros e motores a combustão? Como vamos nos deslocar daqui a alguns anos? E como as empresas estão se preparando para este futuro? Quem vai nos dar essas respostas hoje é a diretora de comunicação e sustentabilidade da Toyota para a América Latina e Caribe e também presidente da Fundação Toyota, a Viviane Mansi. Viviane, seja muito bem-vinda ao Insights. Olá, Priscila, é um prazer fazer parte dessa iniciativa de vocês. E quem está conosco hoje também é o diretor executivo do Bradesco, Guilherme Leal. Guilherme, bem-vindo à sua estreia aqui no Insights. Oi, Priscila. Oi, Viviane. Obrigado aí pela sua presença. É um prazer estar aqui fazendo esse bate-papo aqui no nosso podcast. Bom, Viviane, este ano, saindo aí da pandemia, a gente leu a respeito, no noticiário, que a indústria automobilística como um todo sofreu aí quase que uma interrupção, nas cadeias produtivas com a falta de semicondutores e outros componentes, Como é que está sendo esse retorno, essa normalização para a Toyota, E a empresa, o quanto ela foi afetada por essa falta de componentes? Bom, a indústria toda tem sido afetada pela falta de componentes. A gente acaba falando muito de semicondutores, mas esse não é a única razão de falta. A gente tem Covid ainda forte na Ásia. Então, eventualmente, as fábricas param por conta de casos de Covid e aí o estoque de segurança é consumido. Isso faz com que a gente tenha menos disponibilidade global. No caso da Toyota, felizmente, a gente sim foi afetado, mas menos que as outras montadoras. A razão disso, porque a Toyota tem um planejamento muito diligente. Então, a gente já sofreu no passado com, eu digo assim, alguns anos, que não tinha nada a ver com Covid, sobre falta de peças no mercado. Isso fez com que a gente revisasse uma série de processos internos. Então, na prática, o que a gente faz, ter uma força-tarefa permanente para antecipar para os possíveis problemas, ter disciplina de planejamento de longo prazo, o que significa que a gente é bastante estável em termos de produção. Isso também dá confiança aos fornecedores. Então, é um trabalho muito junto, muito feito a várias mãos. Isso inclui diversas áreas da empresa, que passa por compras, passa por planejamento de produção, mas fundamentalmente tem a ver com diálogo aberto e bastante disciplina e antecipação para os fornecedores também poderem se organizar. E o que é curioso é que a Toyota globalmente é muito conhecida pelo seu sistema de produção, que é o TPS, Toyota Production System. Não há engenheiro formado no mundo que não conheça o TPS. E o TPS é uma característica, uma das coisas que ele traz é que a gente não tem pátio, a gente não faz carro se não tiver um comprador. E isso leva as pessoas a pensarem, poxa, a Toyota foi a empresa, então, mais abalada, porque você tem uma produção justa. E, na verdade, é o oposto. O próprio TPS tem um princípio de planejamento que nos assegura ter menos impacto. Então, tem empresas que, infelizmente, estão parando 3, às vezes até 5 meses, e nós paramos 20 dias. Inclusive, um dos conceitos que eu aprendi muito tempo atrás na faculdade, que é um conceito japonês de linha de produção, é o Kanban, E o TPS é, assim, a evolução Exatamente. do Kanban. Mas você comentou que vocês, mesmo sendo uma produção, como você falou, just in time, que é só sob demanda, mas vocês têm esse estoque de segurança também, Sim, aí faz parte. Na verdade, o Kanban faz parte do TPS, faz parte desse jeito de entender negócio. E a gente sim tem estoque de segurança, mas eu tenho estoques de 2 horas, Então, o Kanban, ele me ajuda a ter disponibilidade justa. Claro que em momentos em que a gente percebe que vai faltar um componente, a gente se antecipa, a gente olha isso dentro de um contexto muito mais macro de negócio. Então, se eu posso dizer que é algo que está completamente conectado com o princípio da Toyota, que é alta qualidade em tudo que se faz, é a qualidade do planejamento para garantir que a gente cumpra os nossos compromissos com clientes. Legal, Viviane. É muito bom escutar, porque essa pandemia nos impôs uma série de desafios, e uma capacidade de reinvenção de muitas
muitas práticas que a gente vinha fazendo e acabou nos obrigando a ter essa capacidade extra de refazer coisas à luz aí dos desafios que a pandemia nos impôs. Mas eu queria pegar um pouco esse gancho e entender de você quais são os planos da Toyota para o Brasil, né? Ou seja, o que você está vendo aí pela frente como principais desafios que a Toyota tem no Brasil? Bom, Guilherme, como toda empresa que acredita no Brasil, a gente tem planos importantes para crescer. Isso inclui, obviamente, lançar novos produtos. Não que lançar novos produtos, no caso de uma indústria como nós, seja simples. A gente tem uma série de questões de mercado e uma série de pressões que a gente precisa trabalhar e resolver. Uma delas é ter mais previsibilidade de mercado, né, para poder fazer investimento. Mas a gente tem uma série de questões no nosso portfólio que passa por trazer novas tecnologias, manter qualidade e segurança dos nossos produtos. Aliás, gente, segurança está muito ligado àquilo que os consumidores esperam no futuro. A gente tem uma visão lá na frente de ter 0 acidentes, por exemplo. Claro que isso não depende unicamente, né, da montadora, dessa parte da equação, mas a gente trabalha para isso. E a gente, obviamente, pensa no mercado interno, mas a gente também tem muito potencial de exportação. Então, a gente olha o mercado da América Latina como um todo. Hoje, a Toyota exporta para 22 países, o que não é comum nesse mercado. Quando a gente olha as automotivas no Brasil, elas estão basicamente focadas no mercado local, tem pouca exportação. E a gente tem esse campo de oportunidade, porque, claro, vocês devem imaginar que transporte é um custo elevado, porque o carro é pesado, nós não estamos falando de algo que você leva no bolso, e poder ter uma operação na América Latina que abasteça todo esse mercado é bastante relevante. E quando a gente olha para o futuro também, a gente tem outros compromissos. A gente olha toda a dimensão de neutralidade de carbono, a gente olha a transformação dessa indústria numa indústria de mobilidade, porque tem gente que ainda quer comprar carro, mas tem gente que prefere usar um carro. Então a gente quer ser uma boa opção de escolha para esses dois tipos de consumidores. E claro, quando a gente olha de uma forma mais abrangente, isso está muito, vamos dizer assim, isso é uma marca de cultura japonesa. A gente fala, claro, né, de ter sucesso no negócio, mas isso não vem separado de ter felicidade das pessoas. Então a gente declara como a nossa missão espalhar felicidade em larga escala. Agora, eu tenho um tipo de carro que é premium, eu não tenho carro de entrada no Brasil, por exemplo, então eu tenho uma população muito grande que de alguma forma ouve meu nome, se envolve no meu processo produtivo, né, como empregados, mas não necessariamente compra um carro. Como é que eu sou uma empresa que cria valor para esses elos das cadeias? Então essa é uma preocupação que a Toyota tem também e a gente trabalha de diversas formas. Viviane, você tocou na questão da emissão de carbono, né? E a gente tem visto a indústria automobilística fazendo investimentos vultuosos nos carros híbridos, né? E nos carros elétricos e também nos carros autônomos. Então essa é uma nova era aí para a mobilidade, né? Então você pode falar um pouco sobre esses investimentos, especificamente no caso da Toyota, essas inovações no sentido de veículos menos poluentes? Essa é uma tendência no mundo, né, de a gente combater emissão de carbono. Para esta indústria é uma externalidade importante, porque a gente operou até hoje, né, com combustíveis fósseis, não exclusivamente. A Toyota é bastante pioneira na pesquisa de eletrificação. O primeiro carro elétrico do mundo, inclusive como protótipo, foi a Rave, que é um carro que existe no mercado até hoje, e nós estamos falando de um carro que foi disponibilizado há 30 anos. Então nós não estamos falando de uma pesquisa recente. Inclusive, do ponto de vista de volume global, o primeiro carro híbrido foi o Prius, que inclusive aqui no mercado brasileiro vendeu um bocado. Foi um sucesso de vendas, né? O Prius nos Estados Unidos vendeu muito, né? Na verdade, Priscila, ele tem sido, né? Assim, quando a gente olha o mercado como um todo, a Toyota é líder do mercado de eletrificados no mundo. Isso significa que nós temos mais de 50 modelos, quase 60 na verdade, e nós já vendemos 18 milhões de unidades de veículos eletrificados. Agora, a gente ainda precisa esclarecer um pouco disso para a população em geral, porque na verdade, quando você fecha os olhos e você tem uma memória do que seria um carro eletrificado, provavelmente a imagem que você tem em mente seria de um carro plugado na tomada, o que não é necessariamente a única solução que existe. Por exemplo, aqui no Brasil, as tecnologias que a Toyota oferece no Corolla, Corolla Cross, no Rave, enfim, toda a linha Lexus, são soluções que autogeram energia. Então você tem um motor flex, que é um motor a combustão normal, né, ou gasolina ou etanol, e você tem um terceiro motor no carro, que ele gera energia na frenagem e na aceleração. Ou seja, ele não depende de fonte externa de energia. Então,
quando a gente olha a solução do híbrido aqui no Brasil, que é uma situação muito particular do país, né? O que é bom. Às vezes a gente olha o Brasil como patinho feio no meio de todo o caos, mas a gente tem o etanol que é completamente limpo, né, gente? A curva do etanol de produção, ela é limpa. Então, se eu tenho, por exemplo, um carro híbrido flex e eu abasteço com etanol, é o carro mais limpo do mundo. Porque às vezes a gente pensa no elétrico, é um carro a bateria. Só que se você pluga ele numa central de energia que não é limpa, ele polui. Custo de bateria, né, assim, o impacto ambiental de produzir bateria, ele também é grande. Então, é um sistema muito complexo. O que define qual é o processo de eletrificação mais coerente para cada país é o quanto, enfim, qual é a política de Estado, né, quer dizer, qual é a política de energia, qual é a infraestrutura instalada e assim por diante. A Toyota, felizmente, tem aqui uma carteira bem variada. A gente tem carros a célula de hidrogênio, como é o caso do Mirai, que a gente chega a dizer que ele limpa o ar, porque ele, no processo, né, de produção do movimento, ele só produz água. É um carbono negativo, daria para dizer quase. isso? Não, mas assim, é muito pequenininho, tá? Ele é um carbono neutro, seria mais justo dizer. Mas ele quase melhora a condição do ar, né? Mas como são índices muito baixinhos, né? Não vamos criar greenwashing. Ele é considerado carro neutro. Mas a gente tem outras soluções, né? Se eu tô num país ou numa cidade que eu tenho fontes de energia realmente limpas, o elétrico é uma solução também. Mas depende de como a gente faz essa conta. Ela não é uma conta curta, do tipo, se ele é elétrico, se ele é plug-in, ele é melhor. Então, isso é um tipo de educação também, né? De aprendizado que a gente precisa ter em cada mercado, que ela é importante. A gente está no meio de uma transformação muito intensa, então é natural que as pessoas, e as tecnologias são várias, né? Então é natural que as pessoas tenham interesse e curiosidade. E aí a gente diz muito que, claro, a gente precisa de demanda, né, para a gente avançar em determinadas tecnologias, e a gente vem fazendo esforços nessa direção. Aqui para a região da América Latina, especialmente no Brasil, a gente aposta demais no carro híbrido flex, por conta de tudo isso que eu disse para vocês, mas a gente também não acha que será a única rota tecnológica. É possível que em algumas cidades que tem mais, enfim, que são mais megalópolis, vamos dizer assim, talvez o elétrico venha a ser uma opção mais popular também. Se a gente pensa nos rincões do Brasil, é mais difícil a gente pensar que vai ter uma central de abastecimento, né, de elétricos. Então, para um país de condições continentais como o nosso, provavelmente a gente tem aí uma carteira de oportunidades. Agora, também te dando alguns números de comparação. A Toyota, globalmente, ela produz, e vou arredondar os números, cerca de 10 milhões de unidades. O Brasil representa mais ou menos 4%. E 95% da venda de eletrificados é híbrido. É responsabilidade, né, dos carros híbridos que não existem só no Brasil. Ou seja, é uma tecnologia amplamente aceita. Quando você está falando desse híbrido, você está falando daquele exemplo do carro que ele tem um motor que ele próprio, pelo movimento, ele gera energia. Né? Vira movimento. E existem híbridos plug-in também. Ou seja, são muitas as tecnologias relacionadas à eletrificação. Perguntei só para diferenciar o híbrido, quando a gente pensa de híbrido, pode confundir com flex. Com flex, exato. Aí são coisas diferentes. E eles podem se combinar, como é o caso dos carros aqui no Brasil, da Toyota. Ele é flex e híbrido. Ele tem um motor a gasolina, a etanol e esse motor autogerador de eletricidade. Exato, que a gente chama de motor elétrico. A gente fala em eletrificados, a gente não fala em elétricos. Viviane, essa transformação que a gente vem percebendo mundialmente e aqui também no Brasil, essa mobilidade, você acredita que isso hoje vem de uma demanda e uma necessidade, uma curiosidade que você falou do consumidor, né? Vai ter um peso maior nisso? Ou vai ter um peso maior naturalmente por uma oferta da indústria que começa a se voltar para essa questão dos carros híbridos e elétricos? O que você acha? Essas coisas vão se misturar, Guilherme. Pelo simples fato de quando a gente começa a pensar em novos serviços, né? Quer dizer, a gente foi uma vendedora de produtos até agora e agora a gente também vende serviços. Então a Toyota tem uma empresa de mobilidade que se chama Kinto, K-I-N-T-O. E por meio da Kinto tem vários serviços. Serviço de compartilhamento é um deles, serviço de carros por assinatura é outro. E aí o que a gente percebe é que a gente ainda está num país em que as pessoas ainda querem ter carro e não necessariamente têm condições de comprar. Então isso gera naturalmente um mercado em que as pessoas possam usar e que a gente percebe que não é só no veículo, né? Isso está na nossa vida de muitas formas, a ponto de a gente já ouvir falar hoje em dia de casa compartilhada. Então, o que a gente tenta entender é que, assim, a gente foi uma empresa que ofereceu produtos para uma determinada população, mas tem uma outra que estava desabastecida que agora pode consumir um carro de qualidade e segurança, como esses que a gente oferta. Então, ou seja, a gente tem uma complementação de mercado. Mas, sendo mais específica na sua pergunta, a gente entende que provavelmente
provavelmente o mercado de mobilidade seja muito maior no futuro do que é a indústria hoje. Aliás, hoje quando a gente se autodefine, a gente se chama de indústria de mobilidade e não mais de indústria automobilística, ajudando a criar esse trânsito cultural, inclusive, que é necessário para eu oferecer mais serviços. E a Toyota tem outras curiosidades também. A gente tem a nossa pesquisa, quando a gente vai para pesquisa de desenvolvimento mesmo, a nossa pesquisa em eletrônica, em soluções, ela não está concentrada unicamente em automóveis. Ela está concentrada em mobilidade, o que significa que se a gente pensar numa população que está envelhecendo, né, no mundo, e a gente tem aqui um laboratório importante no Japão, porque é uma população muito longeva, a gente tem, por exemplo, robôs domésticos, que lembram uma idosa ou um idoso de tomar um medicamento, ou qual é o horário das refeições, ou seja, ela agrega outros serviços para o bem viver. Então, a nossa visão da tecnologia é uma tecnologia que ajuda as pessoas a viverem mais e melhor, né? Mais no sentido de protegê-las de acidentes, melhor no sentido de terem uma vida plena. E a entrada do 5G vai ajudar muito, né? Ela é necessária, né? Você ter uma tecnologia que permite essa superconexão, ela é fundamental. Para a internet das coisas, né? A gente já teve um outro episódio sobre esse assunto. Mas, Viviane, falando na questão de mobilidade, outra tendência que a gente tem visto, que veio para ficar, é a questão do sharing economy, né? A economia do compartilhamento. Então, hoje todo mundo utiliza serviço de motorista, né? Por aplicativo. A gente vê nas locadoras, né, de automóveis também, um novo serviço de aluguel de carros por períodos mais longos, né? Ou você pode chamar isso de assinatura de carros, né? E vocês têm um serviço desses, que é o Quinto. E isso é o futuro do setor. Você pode falar um pouco mais sobre o Quinto? Posso sim. A gente, de fato, enxerga isso como um campo de enormes oportunidades futuras. E hoje, a Quinto é uma empresa já global, né? Ela não está exclusivamente no Brasil, mas a gente já tem a Quinto operando em vários países da América Latina e Caribe. O nosso primeiro serviço é o Quinto Share, é aluguel de veículos. Isso começou em 2019, então é relativamente recente. Mas já tem 32 mil usuários, mais de 13 mil diárias e está presente em mais de 40 concessionárias. Ou seja, a pessoa interessada pode ir na concessionária e requerer o serviço e alugar por meio da Quinto Share, alugar por 1 hora, por um dia, enfim, 1 semana. E você tem uma gama variada de produtos da Lexus e da Toyota. Significa que, sei lá, eu quero ir num casamento, eu quero um carro mais legal para ir a um casamento, ou vou levar a noiva. Você tem carros de luxo sendo ofertados ali por Quinto Share. Eu quero um carro estilo picape, porque eu vou para a praia, eu vou para o campo no final de semana. Também pode alugar para períodos muito curtinhos. Além desse serviço, a gente também tem gestão de frotas. Qual que é o diferencial do serviço da Quinto para frotas? Primeiro, ele tem inteligência de TPS por trás, o que significa que você pode diminuir até 30% do custo da frota. Então, não é só o serviço do carro em si, mas a inteligência de uso adequado para o contexto que você tem. Se a pessoa tem um CNPJ, mesmo de microempresário, pode ter frotas a partir de um carro. E, finalmente, o que é recém-lançado, foi o mês passado, é a Quinto Personal, que tem a ver com assinatura de veículos por longo prazo, como você mesma mencionou. Ou seja, eu posso fazer uma assinatura de 1 ano ou 2 anos. O diferencial desse serviço é que você pode, por exemplo, alugar um Yaris, porque ele está ok para a sua necessidade do dia a dia, e já vem junto uma possibilidade de você usar por alguns dias no ano um carro diferente. Eu quero viajar, quero um carro maior, isso está incluído no seu plano. Você troca na concessionária o veículo, na verdade não troca, né? Você não devolve, você pega um extra, para você fazer eventualmente uma viagem que você gostaria. Em alta. Agora, Viviane, a gente passando por uma mudança gigante, né? Uma transformação no comportamento do consumidor, e a gente tem um desafio da comunicação, né? A indústria automobilística, a gente sempre se acostumou a ver a comunicação ligada à potência, ligada aos limites, aquela coisa que a gente está acostumado. E com essa transformação toda, como é que você vê esse desafio de chegar a esse novo consumidor, né? Com essa transformação toda? Como é que eu me comunico com ele? Como é que eu acesso? Como é o papel fundamental da comunicação nisso? Qual é a tua visão? Guilherme, essa pergunta é muito bacana, porque complicou tudo, no final das contas. Porque o que acontece? A gente tem agora perfis muito variados de consumidores. O exemplo mais claro, tem aficionados por carros que gostam de ronco do motor. Tem novos consumidores que falam, pra que isso? Então, o que a Toyota começou a fazer, assim, a gente tem uma linha de produtos especial e uma unidade dentro da empresa, que é Toyota Gazoo Racing, que é a Toyota que
investe em corrida, que tem, né, na sua equipe, por exemplo, o Barrichello, que está na pista, que está aprendendo o carro no limite. Como é que a gente descobre coisas ali que se tornam depois benefícios para os carros de linha que vão para a rua normal? Então, é um grupo aficionado que gosta do ronco do motor, que gosta disso tudo. Então, a gente tem um tipo de comunicação para eles. Agora, eu também tenho um consumidor que está olhando as dimensões de sustentabilidade. Então, é um consumidor que olha qual é o consumo de energia, qual é a emissão que o carro faz, o silêncio que o carro produz, porque a experiência de dirigir um híbrido é uma experiência também muito diferente, né? Porque você escuta a roda no chão, porque é um carro absolutamente silencioso. Então, requer uma outra abordagem também. Então, essa é uma evidência do que a gente tem ouvido por aí, a gente mesmo fala na Toyota, de que comunicação se torna cada vez mais relevante, porque ela precisa ser direcionada, mas ela precisa ser também mais intensa para grupos diferentes. O que fica e reúne tudo isso, né, em torno de uma marca, são questões mais institucionais, que a gente busca também se comunicar adequadamente, a respeito dos nossos compromissos de longo prazo, de como é que a gente trata os nossos empregados, de como é que a gente contribui com o meio ambiente, com a sociedade, de como é que eu converso com o governo, como é que eu crio parcerias com fornecedores e concessionários. Ou seja, se existe uma coisa que é muito feita, medida e discutida na Toyota, é comunicação. Seu guia. Bom, Viviane, a gente infelizmente está chegando ao final da conversa, mas a gente tem uma tradição aqui no Insights que é muito querida pelos nossos ouvintes, que é pedir sugestões de livros, filmes, séries ou qualquer outra dica educacional ou cultural que você possa compartilhar com os ouvintes. Gente, eu não sou boa em séries, viu? Eu sou ruim de TV. Eu não me pega muito, mas eu acho que eu posso falar um pouco de livros. Primeiro porque eu publiquei 18, né? Então já deixa na cara que eu gosto da coisa, né? Mas, e eu leio muito também. E eu leio literatura, gente, não só livro técnico, porque eu acho que é uma forma de ampliar cultura e horizontes. Então, eu acho que fica até um pouco ligada à sua pergunta anterior, ou à pergunta do Guilherme sobre mulheres. Eu leio muitas mulheres, porque eu acho que é uma forma de a gente criar representatividade. A gente, sem querer, quando você olha em livros de negócio, se você revisar quem foram os autores, provavelmente eles tenham sido homens, inclusive, né? Então, eu leio muitas mulheres em literatura, porque é uma forma... Eu cuido de 40 países e região, então a questão cultural, para mim, ela é relevante para entender negócio, entender as pessoas, criar empatia. Então, eu faço bastante isso. Mas no campo que eu milito mais, que é a questão da liderança em tempos de incerteza, tem um livro com esse mesmo nome da Meg Whitney, que eu acho que é uma literatura obrigatória para a liderança de hoje. Ele não é um livro novo, é um livro que deve ter bem 10 anos, mas ele é um primor dentro desse, assim, da forma como a gente pode lidar com as angústias e ansiedades das nossas pessoas para liderarem melhor. E filme, eu acho que tem um filme também bem fora de mainstream, vamos dizer assim, que é Vermelha é a Cor do Céu, que é um filme italiano, que eu não tenho a menor ideia de onde as pessoas possam achar isso, porque não deve estar na Netflix, mas quem tiver a chance de achar um filme extremamente sensível para falar sobre o potencial humano, o potencial das pessoas, aquelas que eventualmente a gente olha e tá fora do que a gente acha que vai dar certo, mas dá muito certo. Então, eu acho que isso cria em nós uma determinada sensibilidade para a gente ser mais inclusivo, para a gente ajudar a criar um mundo em que todos tenham oportunidades, sabe? Então, seria a minha contribuição. Muito bacana. Guilherme, você quer também compartilhar algumas dicas suas? Olha, essa pandemia, diferente da Viviane, me trouxe um pouco mais para as séries, né? E um pouco da televisão mais dentro de casa. Assisti novamente um filme que eu adoro, que é O Irlandês, que é com Robert De Niro, The Irishman. Que é espetacular. É longo, mas é longo, né? São 3 horas no Netflix, mas é muito legal. Estou começando a ver uma nova série, que é Succession. É maravilhoso, Succession. Parece que né? Comecei a ver, Tem tudo a ver com governança corporativa e com sucessão, né? É bem interessante, E livro, quando sobra tempo aqui, eu comprei há pouco tempo Princípios de Ray Dalio, né? E eu tô lendo. É bem interessante, né? Esse acho que foi o livro mais citado aqui ao longo de todos os episódios, o Principles do Ray Dalio. É bem diferente aí do que a Viviane falou, né? Mas é um pouco do que eu tô conseguindo fazer aqui, além de, né, tentar ter um pouco de exercício, enfim, eu acho que essa parte física e mental, acho que ela é fundamental na saúde mental para a gente seguir nesse mundo cada vez mais agitado, competitivo, né? No mundo de muita transformação, que a gente tem que estar com a cabeça boa, né? Vou surfar nessa sua ideia. Fiquei animada com as suas sugestões.
Muito bom. Nós conversamos hoje com a Viviane Mansi, diretora de comunicação e sustentabilidade da Toyota para América Latina e Caribe e também presidente da Fundação Toyota. Viviane, muito obrigada pela sua participação no Insights. Obrigada, gente. Foi um prazer conversar com vocês e sempre que a gente reflete um pouco, né, sobre as coisas dentro de casa, a gente amplia um pouco as oportunidades para fora, né? Então foi uma delícia conversar com vocês, ouvir as perguntas e compartilhar um pouco daquilo que a gente tem feito, sobretudo com muito amor. Eu queria agradecer também o Guilherme Leal, diretor executivo do Bradesco. Muito obrigada, Guilherme. Obrigado, Priscila. Obrigado, Viviane. Foi uma delícia estar aqui conversando e né, você é super inspiradora aqui nas suas palavras, no seu trabalho. Parabéns mais uma vez. E a gente está sempre aqui, tem uma parceria longa, né, que a gente continua e admira muito o trabalho e a jornada, a trajetória vitoriosa da Toyota, tá bom? Muito obrigado. E vocês que nos acompanham já sabem, toda semana tem um episódio novo no seu Insights. Tchau, até a próxima.